Então, nesse momento, eu convido você a abrir a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. João 3,16. Sempre quando nos preparamos para a ceia do Senhor, muitas coisas são ressaltadas, lembradas. Eu, pelo menos, sempre fico muito reflexivo quando vejo essa mesa posta, quando vejo os elementos que simbolizam o corpo e o sangue de Cristo. E nesse tempo, nós precisamos falar sobre sacrifício. João 3,16 vai falar sobre sacrifício. E o texto vai declarar assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez, irmãos? Eu orei intercedendo por você e eu preciso consagrar essa palavra ao Senhor. Então vamos orar? Vamos colocar nossa vida diante do Senhor? Feche os seus olhos. Se você quiser deixar a Bíblia aberta, você vai ter facilidade com a palavra assim. Vamos orar? Senhor, nós nos colocamos diante de Ti com humildade, pedindo a Tua iluminação. Eu clamo para que nesse tempo, nesse momento, ó Pai, em que a palavra está aberta, o nosso coração também se abra para aquilo que o Senhor quer nos ministrar nessa noite. Trabalha nos nossos corações. Nós clamamos pela Tua capacitação, para que possamos entender, possamos abrir os nossos olhos espirituais e possamos ser edificados. Ó Pai, se viemos até esse lugar e não formos edificados, viemos aqui em vão. Pregamos em vão, cantamos em vão, mas clamamos, ó Pai, para que a Tua palavra nos ilumine e possamos sair desse lugar edificados. Nós entregamos o nosso coração a Ti e pedimos, ó Pai, por esse tempo, na Tua palavra, que edifique os nossos corações. Oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aquilo que nos resgatou, querido, foi o sacrifício. Essa palavra resgate é uma palavra interessante. Resgate é uma atitude que é diferente, né? Quem resgata, né, algo, resgata aquilo que tem valor. O que não tem valor a gente joga fora, certo? Mas aquilo que a gente corre atrás para resgatar, para salvar, para, sabe, de alguma maneira a gente guardar o que se perde ou que se degrada, é porque tem valor, estima, tem amor. Eu, pelo menos, eu resgato aquilo que tem valor para mim. Eu acredito que você também faz isso. A gente sempre vai correr para resgatar o que tem valia para nós. E o que é resgatado é sempre aquilo que não precisa ser desprezado. Pode ser consertado, reaproveitado. Tem gente que resgata objeto perdido. Você já viu que você vai, às vezes, num lugar e tem uma seção assim, achados e perdidos? Já viu? De vez em quando você pode esquecer o celular no lugar. Onde é que você vai procurar? No achados e perdidos. Você resgata o que você perdeu nesse ambiente. Tem gente que vai, talvez, resgatar animal. Já aconteceu isso com você? Do teu bichinho de estimação fugir? Já aconteceu? Irmão, tem de vez em quando acontece do cachorro sair de casa. Quando acontece que é o desespero, o bicho sumiu. E agora? Você vai deixar ele na rua? Você não vai deixar ele na rua, porque ele tem valor para você, é ou não é? Se o Bart fugir de casa, irmão, já era, tadinho do bichinho. Ele não é criado na arte das ruas, ele vai se perder, mas ele tem valor para mim, não vou deixar ele na rua, não, eu vou correr atrás dele, vou resgatar esse cachorro. Tem gente que resgata animais, né? Tem aqueles também que resgatam propriedades. Tem gente que resgata aquela coisa que está deteriorada. Tem gente que às vezes mora num lugar, tem aquele cômodo, já viu aquele cômodo que degradou? E você todo ano fala assim, esse ano eu vou arrumar. Esse ano eu vou reformar aquele lugar.
esse ano eu vou arrumar aquilo ali. Aí você vai e resgata aquela propriedade, você faz aquilo ali ter valor novamente. E tem gente também que resgata herança, né? Tem gente que recebe uma herança, ou seja, aquilo que foi deixado, e você resgata aquilo ali. Mas o resgate que eu queria enfatizar aqui nessa noite não são o resgate do cotidiano que eu citei, mas o resgate maior que aconteceu, que foi o resgate do ser humano, o resgate da alma humana, o resgate do pecador. Aprove o Senhor resgatar o pecador, resgatar o ser humano, aquele que estava perdido no seu pecado, aquele que é alcançado pela misericórdia de Deus, aquele que, mediante o sacrifício, ele foi alcançado por uma ação primária, ou seja, quem nos resgatou, não nos resgatou porque nós merecíamos, ou de alguma maneira provocamos esse resgate, de jeito nenhum. Até hoje nós nos voltamos contra o Senhor, independente de sermos iluminados, de vez em quando damos lugar para a nossa carne, mas a ação primária de Deus foi nos resgatar. Por que Ele nos resgatou, querido? Por que Ele fez isso? Por que nós nos deterioramos tanto e Jesus decidiu nos resgatar? Eu vou te explicar sobre isso. Primeira coisa, saber por quê? Porque Deus nos resgatou em Jesus. O texto vai dizer que Ele deu o seu Filho unigênito. Olha aí para o versículo 16. Deus amou tanto o mundo que deu para que todo aquele que nele crê não, mas tenha. Deus nos resgatou em Cristo Jesus. Em Jesus tem um resgate acontecendo. Eu gosto muito dessa ênfase que João traz, dizendo, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para resgatar, para trazer valor, para mostrar para aquele que estava depreciado, o valor que ele tem. Aquele que nele crê não precisa perecer, mas pode ter a vida eterna. E é interessante a gente pontuar algumas coisas, meu irmão, porque o pecado ele trouxe distorção e alienação para as pessoas. É o que está acontecendo hoje. Está todo mundo distorcido e alienado. Você anda por aí, de repente você trabalha, você estuda, você anda por Friburgo, e o que você mais vai encontrar são pessoas distorcidas e pessoas alienadas de Deus. Gente que até já ouviu falar na igreja, já ouviu falar no nome de Jesus, já ouviu falar de crente, mas está alienado com Deus, está perdido. De modo que o homem em si mesmo não pode se salvar, por mais bonzinho que seja, por mais nota 10 que se performe, a gente não consegue ser aceito pelo Senhor. Então, meu irmão, se você se acha um bom crente, deixa eu te dar uma má notícia. Isso não traz, estima do Senhor sobre você. Porque não foi isso que atraiu o olhar de Deus para a tua vida. Foi justamente o contrário. Porque você era pecador, porque você era falho, é que Jesus olhou para nós. Nós não podíamos fazer nada. Tem gente que acha que pelas obras vai ser salvo. Tem gente que acha que pelo seu bom comportamento está sendo aceito por Deus, e é justo que seja justificado pelo Senhor. Não, nós não somos justos, nós não somos merecedores. Romanos 3:23, li com os homens isso ontem. O texto vai dizer que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, mas são justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção em Cristo Jesus. Onde a ação do Senhor, ela cancela a nossa dívida, nos renova para com Deus, para nos conduzir à liberdade do domínio do pecado. Que coisa maravilhosa, irmão, esse negócio me deixa fervoroso. Saber que Jesus quitou a minha dívida, saber que Ele me libertou do maldito pecado, saber que não tinha salvação para mim, mas Ele cancelou a minha dívida. É o que a palavra de Deus diz em Colossenses. Ele riscou a escrita de dívida que nós tínhamos. Colossenses 2, versículo 3, a Bíblia vai falar: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo.
Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Aleluia! Deus pregou o meu pecado e o seu pecado na cruz do Calvário. Deus pregou a minha iniquidade, a minha rebelião na cruz. E é isso que muitas vezes não entendemos. Quando você vive em prática de pecado, quando você vive uma vida sem vergonha, quando você vive religiosidade, você não está entendendo o que o homem de Nazaré fez por mim e por você. Você não entendeu que o pecado foi pregado na cruz. Está querendo crucificar Jesus de novo. Nós precisamos refletir sobre isso. Quantas pessoas têm andado endividadas, não só com o nome sujo no SPC da terra, mas com o nome sujo no SPC espiritual. Tem gente que não acessa a graça, vive uma vida miserável. Tem gente que vive como um mendigo espiritual. Preguei sobre isso semana passada. Tem gente que tem vivido uma vida meramente de espetáculo e performance. Está bonito e produzido aqui, mas o coração não está de igual modo fora desse lugar. E nós precisamos avaliar sobre o que Jesus fez e o que nós estamos fazendo, crendo ou não. Porque verdadeiramente Jesus pagou um alto preço por aquele que crê, querido. Não foi barato, não. Deus, em Jesus, pagou um alto preço por aquele que nele crê. Perceba, eu estou dizendo, por aquele que nele crê. O texto vai dizer que Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Os liberais entram em crise com essa palavra, porque eles vão dizer, não é possível Deus ser amor e Deus condenar. Não é possível Deus ser amor e Deus, mandar pessoas em julgamento para o inferno. Mas eu vou te dizer, querido, é possível sim, porque em Jesus a porta foi aberta. Em Cristo a salvação foi possibilitada. E entenda, no amor também existe justiça. E Deus quer justificar o nosso coração cada vez mais, quer justificar aquele perdido, Ele quer justificar aquele que ainda não entendeu que Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar, mas para que o mundo fosse salvo por intermédio dele. E é interessante frisar que Jesus, Ele se sacrificou por nós, mesmo a gente não sendo bom. Querido, de vez em quando eu encontro com pessoas agradáveis e pessoas desagradáveis. Gente que me abençoa e gente que é uma pedra no meio do caminho. E é interessante que o senso de justiça humano faz a gente sempre tender a beneficiar quem nos abençoa e resistir a quem nos traz dificuldades. É só comigo ou acontece com você também? Você é pecador igual eu? Acontece contigo também? Ou não? Acontece ou não acontece, irmão? Confessa o pecado aí, irmão. Vamos lá. Misericórdia aqui nesse lugar, amém? Porque a nossa justiça é fadada ao pecado, a gente tem esse senso de julgamento ruim, mas Jesus não foi dessa forma. O texto de Timóteo, 1 Timóteo 2, versículos 5 ao 6, vai dizer que só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, ao qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Ele não esperou eu e você a gente ser bom. Ele não esperou a gente agradar a Ele. Ele não esperou a gente ser crente. Ele morreu por mim e por você, apesar de nós. Sim, tem gente que acha que tem que ser bom para chegar ao Senhor. Não, irmão, vai ruim. Chega nele ruim. Mas volta diferente de como você chegou. Vem do jeito que você está, mas sai diferente de como você chegou. Eu não sei como você chegou, mas eu creio e sei como você pode sair desse lugar. Você pode sair daqui curado, restaurado, liberto, edificado. Porque Deus não espera você melhorar para agir na tua vida. Ele age na tua vida apesar de você, apesar de mim.
Então pare de querer comprar a salvação, pare de querer, retribuir. Você não pode, não consegue, não conseguirá, porque na verdade Deus já fez, Ele já agiu. A questão é se hoje você contempla e valoriza ou despreza a cruz que está vazia. Será que hoje você valoriza ou você despreza? Porque uma coisa elimina a outra. Se você não está valorizando, você está desprezando. Se você está desprezando, você não está valorizando. No tempo oportuno, Ele agiu no nosso favor. A gente não precisa mais nos apegar àquilo que é temporal, mas naquilo que Deus já fez por nós, querido. Isso vai levar a gente a refletir sobre como nós estamos agindo, porque Ele já agiu. Sabendo que Deus agiu, você está agindo? Sabendo que Ele já fez, você está fazendo? Sabendo que Ele operou, você está cooperando? Porque é bonito cantar, é bonito ouvir uma pregação, é bonito estar aqui, mas é mais lindo e maravilhoso quando agimos à altura do sacrifício da cruz do Calvário. Quando nós vivemos com a nossa vida assinada pelo sangue de Jesus. Gálatas 4, versículo 4 e 5, o texto vai dizer: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de nos redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Nós não éramos família de Deus, mas fomos adotados pelo Senhor. Não éramos videira, mas fomos enxertados na videira. Não éramos povo, mas nos tornamos povo de Deus. Amém? E você precisa saber, você precisa compreender que a maneira com a qual você age define muito sobre o futuro que você vai ter. O que você está plantando agora tem muito a ver com o que você vai viver amanhã. Jesus, na plenitude dos tempos, plantou salvação para aquele que crê. Será que você que ouve a palavra, mediante essa semeadura, está buscando regar, para frutificar aquilo que o Senhor semeou na tua vida? Diante disso, eu preciso concluir essa mensagem de que quando nós cooperamos, nos alinhamos com o propósito divino. Sim, quando a gente coopera, a gente se alinha com o propósito do Senhor. Não basta ouvir, não basta apenas contemplar, ver o que Deus quer fazer. Nós precisamos cooperar com isso. Eu gosto muito desse verbo, cooperação, cooperar, o verbo cooperar. Porque o verbo cooperar me faz entender que alguém opera, e eu coopero com aquele que opera na minha vida. O Espírito Santo talvez esteja operando sobre o seu coração hoje, e quer operar sobre a tua vida hoje. A questão é se você quer cooperar com Ele. Enquanto Ele age, você age junto com Ele. Será que hoje, querido, você está disposto a cooperar com o que Deus quer fazer? Preste atenção, antes de responder, deixa eu te advertir de uma coisa. Cooperar com Deus talvez seja você abandonar o seu pecado. Cooperar com Deus talvez seja você se arrepender daquilo que você não quer abrir mão. Cooperar com Deus talvez seja você parar de falar nas costas e começar a olhar no olho das pessoas. Cooperar talvez seja você começar a abrir mão de coisas que você sabe que não são de Deus na sua vida. Cooperar talvez seja adotar um estilo de vida que você não aparece. Quem vai aparecer mais é Jesus. Cooperar é se humilhar, descer, parar de achar que é vaso e começar a voltar a ser barro, para que o oleiro apareça. Não a obra que foi feita, mas o oleiro apareça. Você conhece uma boa obra, não necessariamente pela qualidade dela, mas por quem a faz. Certo? Eu sei da qualidade da obra por quem fabrica. Nós sabemos a qualidade de uma igreja com o Deus que essa igreja serve. Nós sabemos a qualidade dos cristãos de acordo com a devoção e compromisso que eles têm com Deus. A gente sabe a qualidade do nosso coração com base em quem está moldando a gente hoje. Quem está sendo
aquele que é o carpinteiro da nossa vida, aquele que é o oleiro do nosso coração, que é o artesão da nossa alma. Quem está nos formando? Será que você coopera com Ele ou você se coloca como obstáculo? Porque o texto vai dizer aqui no versículo 18, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. A palavra crer aqui, aquele que crê, no original grego ela tem aqui a condição do presente contínuo. Não é apenas aquele que creu uma vez, mas é aquele que vive crendo. Aquele que continua crendo, começou a crer e permanece crendo. Segue crendo, não parou de crer. A fé continua norteando o seu coração, desde o dia que desceu sobre as águas, mas até o presente momento é a mesma fé. Ele continua crendo. Aquele que crê não é condenado, mas aquele que não crê, ou seja, está deixando de crer, está deixando de se comportar como homem e mulher de Deus, está deixando de honrar o sacrifício da cruz. Aquele que não está agindo à altura do que o Espírito quer fazer. Sim, esse que está deixando de crer, está parando de crer, esse aí está agindo como condenado. Esse está agindo como quem não foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Esse está agindo como perdido. Está como filho pródigo, que vive na presença do pai, mas decide fazer o que quer. Ou como filho que fica dentro da casa, que apesar de estar perto do pai, não o reconhece como pai. Apenas como alguém que traz benefício para ele. Será que hoje, meu irmão, minha irmã, mediante a ação do Espírito Santo, nós estamos nos convencendo das nossas fragilidades? Precisamos cooperar, oferecer ao Senhor um coração humilde e moldável. Às vezes eu acho que isso é difícil demais para vocês. Às vezes eu acho que isso é um desafio terrível que vocês têm que viver. Porque se essa palavra dá sono, se essa palavra gera cansaço, se essa palavra gera enfado, eu acho que isso não é para você, irmão. Isso é pesado demais para você. Agora, se você crê, não é pesado não. Jesus disse que o jugo dele é suave, o fardo é leve. Porque a fé faz com que a gente se alinhe ao propósito divino. É leve, tem que ser leve. Se está pesado, se está cansativo, se está enfadonho, é porque outras coisas estão sobre a tua vida. E você sabe que tem que colocar Jesus no lugar dele no seu coração. E talvez ele não esteja. João 5,24, a Bíblia fala nas palavras do Mestre o seguinte: eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Aleluia! Aquele que crê sai de um estado de putrefação, para viver um estado de vivificação. Tem gente que não fede fisicamente, mas fede na alma. E na alma, querido, não há perfume que disfarce aquilo que Deus abomina. Na alma precisamos ser lavados, remidos, transformados, limpos pelo Senhor. Antes da nossa prática, pelo Senhor. Para então nos posicionarmos como filhos, aqueles que sentam à mesa com o Pai e que buscam obedecê-lo, que procuram agradá-lo e glorificá-lo com aquilo que realizam. Esse é o filho. Sabe quem é o filho de Deus? Sabe quem se comporta como filho de Deus? Quem quer obedecer. Quem quer estar alinhado com o Papai do céu. Quem quer que Jesus apareça com as suas obras. Lá no meu trabalho eu quero que Cristo seja visto. Aonde eu estudo, eu quero que Jesus apareça. Lá, sabe, aonde eu ando, voltando para casa na minha rua, eu quero que vejam Jesus. Necessito que Ele seja visto. João 1, versículo 12 e 13, a Bíblia vai dizer, e é o último texto que faço menção nessa mensagem, que, contudo, aqueles que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aos quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus.
Aos que os receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Isso mexe muito comigo. Saber que Deus me deu o direito, me concedeu o direito de ser chamado seu filho. Será que isso mexe com você também, irmão? Ou você acha que só está filiado a uma igreja? Porque a Bíblia fala que para aquele que crê, recebe o direito de ser chamado filho de Deus. De um dia sentar na mesa eterna com o Pai e comer como filho, mesmo antes não sendo filho. Diante disso, eu queria orar e colocar a nossa vida em consagração ao Senhor. Então vamos orar nessa hora?